O quadrinho Marvels de Kurt Busiek e Alex Ross é considerado uma das melhores histórias da Marvel Comics, tanto pelo seu estilo de arte em que cada painel é uma pintura a óleo, quanto pela sua história. No entanto, o quadrinho tem uma abordagem muito diferente da que normalmente associamos a esta empresa, pois nos apresenta uma história em que somos convidados a ver os super-heróis mais como deuses inatingíveis e menos como seres humanos. Isso é algo incomum, pois a empresa Marvel historicamente se caracterizou por tornar seus personagens mais próximos do que nós somos, dando-lhes problemas familiares, financeiros, sociais e, acima de tudo, situando suas histórias em cidades reais como Nova York, em vez de lugares fictícios como Gotham City ou Metrópolis. Este realismo que a Marvel Comics injetou em suas histórias é uma das principais características da empresa, mas o quadrinho Marvels pretende que deixemos isso de lado por um momento. E em vez disso, imaginemos um mundo em que essas maravilhas existem. Como seria ver suas aventuras com espanto de muito longe? Neste vídeo, então, vou contar partes desta história, e vamos analisar o que torna este quadrinho tão especial. Meu nome é Go, o Monitor Geek, e prepare-se porque hoje vamos levar o quadrinho Marvels muito a sério. A primeira coisa a se ter em mente é que o quadrinho Marvels começa em 1939, o que representa a data real em que a empresa Timely publicou o Marvel Comics número 1, onde personagens como a primeira Tocha Humana e Namor fizeram sua aparição. Eventualmente, a empresa Timely mudaria seu nome para Marvel Comics em homenagem a esta primeira publicação. O conceito central deste quadrinho é mostrar como os cidadãos de Nova York do universo Marvel reagiram a histórias clássicas como a chegada de Galactus, o surgimento dos X-Men e a morte de Gwen Stacy. Tudo isso através dos olhos do seu protagonista, um fotógrafo chamado Phil Sheldon. A história começa com Phil e seus amigos repórteres, incluindo um jovem Jonah Jameson, em uma conversa que tem como função nos dar contexto do que estava acontecendo nos Estados Unidos naquela época. Nestes painéis vemos um grupo de jovens extremamente orgulhosos de serem americanos, já que o país recentemente havia superado uma crise econômica e promovia a ideia do sonho americano, no qual qualquer pessoa poderia realizar seus sonhos se trabalhasse duro por eles. O quadrinho nos apresenta que Phil e todos os americanos da época se sentiam de certa forma invencíveis, como se fossem super-homens. De fato, estavam tão ansiosos para entrar na Segunda Guerra Mundial. Entretanto, isso mudou quando as maravilhas surgiram. Assim como nos quadrinhos da vida real, a primeira maravilha que fez sua aparição foi um androide do Dr. Phineas Horton chamado Lantorcha Humana, que tinha o poder de entrar em combustão ao contato com o ar. Durante sua apresentação, os repórteres se mostraram céticos com o androide e zombaram dizendo que era um manequim com querosene. No entanto, quando o androide se moveu, a atitude dos repórteres mudou radicalmente e começaram a exigir que Horton destruísse sua criação, pois era um perigo para o mundo. A Tocha Humana não havia cometido nenhum crime, simplesmente existiu e se moveu, mas os seres humanos reagiram imediatamente de maneira violenta para com ele, como se nosso instinto de sobrevivência nos dissesse que este androide começaria uma nova era no mundo, na qual os seres humanos já não são os protagonistas. E este é um dos temas centrais do quadrinho, nossa relação com as maravilhas e como nós, seres humanos, os percebemos, já que o quadrinho propõe que esses seres nos fazem sentir obsoletos. Apesar de Horton inicialmente ter enterrado a tocha para que ela nunca mais visse a luz do dia, o androide eventualmente escapou e muitas pessoas o viram. No entanto, pouco depois de vê-lo cara a cara, eles desconsideravam sua aparição, pensando que era uma alucinação coletiva, e rapidamente o esqueciam. O mesmo aconteceu quando a segunda maravilha, Namor, fez sua aparição, onde ele enfrentou a polícia de Nova York. As pessoas pensavam que era uma fraude ou uma piada elaborada, ou seja, como conceber a ideia de que existiam seres com tais poderes. Nas semanas seguintes, a Tocha Humana e Namor começaram a salvar algumas vidas e as pessoas tiveram que aceitar gradualmente que esses seres existiam, o que fez com que formassem uma opinião sobre eles, que geralmente não era positiva. E é que, apesar de Namor realmente salvar algumas pessoas, às vezes ele também enfrentava a polícia e até foi condenado à cadeira elétrica, da qual escapou sem problemas.
O fato de que nem mesmo o governo poderia conter Namor semeou muitas dúvidas nos americanos, e eles começaram a suspeitar que talvez não fossem mais os protagonistas de sua própria história. Eles eram chamados de maravilhas, e isso eles eram. Ao lado deles, o que éramos nós? Antes da chegada deles, éramos tão grandes, tão magníficos. Éramos americanos, jovens, fortes, vitais. Éramos aqueles que faziam as coisas, mas nos tornamos pequenos. Eu via isso nas mesmas faces antes tão confiantes, tão descaradas. Deixamos de jogar e passamos a assistir. Esperávamos algo, sem saber o que era na realidade. A situação com essas duas maravilhas atinge seu clímax no momento em que a polícia encarrega a tocha humana de capturar o Namor. E este é outro ponto que eu adoro na banda desenhada, o fato de que apresenta essas grandes batalhas de muito longe e fragmentadas, tal como uma pessoa deste universo as veria, em vez de vê-las de perto como normalmente nós, os leitores, vemos. Phil Sheldon e outros repórteres tinham a tarefa de cobrir a maior batalha que a cidade já tinha visto. Uma batalha que ocorreu nos quadrinhos em Marvel Mystery número 9, de 1940, e foi chamada de Batalha da Água contra o Fogo. Segundo Phil, o fato desses dois titãs se enfrentarem era como se os deuses das lendas retornassem à Terra. E apesar de ser uma batalha enorme, os repórteres mal conseguiam acompanhar em seus carros, já que tanto Namor quanto a tocha humana voavam por toda a cidade. Este é outro exemplo de como o quadrinho evidencia as diferenças entre humanos e maravilhas, já que até mesmo os repórteres mais experientes e dedicados mal conseguiram entender por que brigavam e como pararam de fazê-lo. A batalha terminou sem um vencedor claro e sem consequências pelos estragos causados. E parecia que as pessoas simplesmente teriam que se acostumar a viver com esses dois titãs. Mas a chegada de uma terceira maravilha mudou tudo isso. Seu nome era Capitão América. Se você curte quadrinhos e sua história, tem um curso de 32 vídeos exclusivos onde abordo a transformação dos super-heróis de personagens patriotas como o Capitão América para as desconstruções vistas em Watchmen ou The Boys. O curso possui infográficos, listas dos quadrinhos mais relevantes de cada período e quizzes para testar seu conhecimento. Além disso, agora tem um preço super especial. A ideia é que não custe mais do que um quadrinho. Se estiver interessado, deixarei o link na descrição para conferir e meu e-mail caso tenha dúvidas. A chegada do Capitão América mudou completamente a percepção que as pessoas tinham das maravilhas. Toda semana os jornais falavam extensivamente sobre as façanhas do Capitão Ibok lutando contra os nazistas do outro lado do mundo. Parecia como se o Capitão América fosse indestrutível. Desmantelava guardas nazistas como se estivesse dando um passeio no parque. Não se preocupava com balas nem baionetas. E o melhor de tudo era que o capitão era 100% americano, o que fez a população vê-lo como um dos seus, um símbolo no qual podiam confiar. Conforme a guerra avançou, outras maravilhas como Namor e a Tocha se juntaram à luta contra os nazistas, o que fez as pessoas também os verem como parte da equipe. Infelizmente, assim como nos quadrinhos, isso não durou muito, já que Namor e a Tocha se enfrentariam novamente na cidade de Nova York diante dos olhares atônitos das pessoas, que já viam Namor como um aliado. Phil Sheldon novamente perseguiu ambos pela cidade com a intenção de tirar fotos, e foi além do que seus outros colegas chegaram. Phil os perseguiu até um telhado onde viu a batalha de perto, assim como nós, os leitores, as vemos. Infelizmente, a batalha foi tão feroz que os escombros feriram Phil, fazendo-o perder um olho. E esse é outro dos temas centrais do quadrinho, o fato de que ver os deuses tão de perto é perigoso, que nem todos pertencemos a esse mundo e não podemos voar tão perto do sol. Phil sobreviveu ao acidente e, surpreendentemente, não culpou as maravilhas pelo ocorrido. Pelo contrário, agora ele parecia mais interessado nelas. Não apenas ele, mas toda a cidade parecia estar maravilhada com essa nova geração de heróis, entre os quais estavam os Vingadores e o Quarteto Fantástico. Quando a guerra terminou, a cidade de Nova York começou a se acostumar com as aparições diárias das maravilhas, apesar de continuar vendo com espanto como personagens como o Capitão América, Thor, Homem de Ferro ou Homem Gigante salvavam a cidade e eram considerados heróis. O Quarteto Fantástico, por outro lado, que não tinham uma identidade secreta, eram pessoas públicas que gozavam de um status de celebridade.
As pessoas então estavam muito atentas aos romances de Johnny Storm, o relacionamento de Sue e Reed Richards, e quando eles se casaram, o acontecimento foi todo um evento midiático, como se fossem parte de uma realeza inexistente nos Estados Unidos. As maravilhas então pareciam gozar da aprovação geral, todas com a exceção de um grupo de indivíduos poderosos conhecidos como os X-Men. Quando os mutantes apareciam para salvar alguém, as pessoas imediatamente assumiam que eles eram os responsáveis pela tragédia e se reuniam para insultá-los e atirar pedras neles. Era como se um medo irracional se apoderasse dos seres humanos e os obrigasse a agir da pior maneira possível. De fato, tanto é assim que Phil, em um ponto da história, se depara com os mutantes e atira um tijolo no Homem de Gelo, o que o deixou pensando no que esses personagens tinham que nos causava tanto medo. Por que os odiávamos tanto? De certa forma, os mutantes eram piores que os supervilões. A enguia era apenas um homem com um traje. Perigoso, com certeza, mas a tocha o deteria. Ele iria nos proteger. Quem nos protegeria dos mutantes? Não pude deixar de me perguntar se os mutantes eram o preço que pagávamos pelas maravilhas, os negativos sem os quais as fotografias que desejávamos não existiriam. O que Phil sentiu, assim como os outros humanos, foi que os mutantes significavam nossa substituição como espécie. Era como se a mera existência deles fosse uma ameaça ao nosso estilo de vida, aos nossos costumes. Algo que é absurdo, mas também é algo que vimos sempre que sentimos um ódio irracional por alguma minoria, e os X-Men sempre foram uma equipe cujas histórias são uma analogia de todos esses comportamentos humanos. Phil mudou de opinião quando encontrou uma pequena mutante vivendo em sua casa e foi aí que começou a buscar informações sobre eles. Aqui nos é dito que até mesmo uma pessoa que esteve muito em contato com as maravilhas pode ser contaminada pela ignorância. Com o tempo, as pessoas passaram a desconfiar mais dos super-heróis, mutantes ou não. Durante os anos seguintes, os humanos acusaram os Vingadores de terem se corrompido, o Demolidor de assassinato e, em geral, as pessoas começaram a suspeitar que talvez as maravilhas não fossem a solução, mas parte do problema, que talvez esses seres superpoderosos causassem mais problemas do que benefícios, e o público começou a adotar uma atitude muito mais intolerante em relação a eles. Em meio a isso, Nova York enfrentou uma ameaça sem precedentes. Galactus, o Devorador de Mundos, cuja chegada à Terra foi anunciada com um céu que parecia em chamas, e escombros e nuvens, e um arauto prateado que parecia simbolizar o fim dos tempos. Os seres humanos então voltaram seus olhares novamente para suas maravilhas para salvá-los, mas ao ver que os Quatro Fantásticos foram derrotados, perderam toda a esperança e houve pânico e terror por toda a cidade. No entanto, durante as horas seguintes, os nova-iorquinos puderam ver como os Quatro Fantásticos se levantaram e finalmente acabaram com a ameaça. Phil Sheldon naquele momento pensou que os Quatro Fantásticos seriam homenageados e haveria desfiles em sua honra. No entanto, o que aconteceu foi muito diferente. Acontece que a cidade se sentia de certa forma envergonhada por ter sentido tanto medo e descontaram nos Quatro Fantásticos argumentando que tudo tinha sido uma grande fraude orquestrada por Reed Richards, ou começaram a pensar que realmente nunca houve tanto perigo quanto se pensava. Como se minimizando essa ameaça pudéssemos minimizar o medo que tínhamos sentido. Durante os anos seguintes, a humanidade começou a desconfiar ainda mais das maravilhas, desde que não precisássemos delas. Era como um ciclo de ódio e necessidade que parecia não ter fim. Entre notícias dos Quatro Fantásticos sendo expulsos do edifício Baxter e Black Widow sendo acusada de assassinato, Phil Sheldon lançou seu livro de fotografias, onde apresentava as maravilhas como personagens inatingíveis que nos salvam apesar de ressentirmos secretamente. O êxito do livro fez Phil se sentir ainda mais em débito com esses personagens. Mas acima de tudo, ele se incomodava com o modo como nós, humanos, os tratávamos. Foi então que ele assumiu um papel mais ativo na história e quis corrigir uma injustiça. O Homem-Aranha estava sendo acusado pela mídia pelo assassinato do ex-capitão da polícia, George Stacy. No entanto, Phil não acreditava que isso fosse possível, já que ele havia visto o Homem-Aranha ser um herói em muitas ocasiões. É por isso que ele entrevistou alguns dos testemunhas, inclusive o Dr. Octopus, para tentar descobrir realmente o que aconteceu naquela noite. Sua busca pela verdade finalmente o levou até a filha do ex-capitão, uma garota chamada Gwen Stacy, que também não acreditava que o Homem-Aranha tivesse matado seu pai.
Phil entrevistou Gwen várias vezes e gradualmente chegou à conclusão de que talvez os heróis não precisem da nossa aprovação, mas existem para salvar pessoas inocentes como Gwen. Mas a realidade estava prestes a atingir com força, já que Phil presenciou o Green Goblin raptar Gwen Stacy. Quando isso aconteceu, Phil seguiu o duende pela cidade e viu de perto, com a ajuda de sua teleobjetiva, como o Homem-Aranha enfrentou ele. A primeira vez que Phil esteve tão perto dos deuses, perdeu um olho, mas esta noite estava prestes a ficar cego. Então apareceu o Homem-Aranha, como sabia que aconteceria ele ou algum dos outros. Não estava tão perto para ouvi-los, mas tinha meus óculos de telefoto. Podia ver tudo, deveria chamar a polícia, mas tinha fé. Sabia que ele a salvaria, era o que fazia, era o que as maravilhas faziam, salvavam inocentes. Para isso estavam aqui, tinha o dedo no botão do obturador, pronto para capturar o momento do triunfo. E então o duende. Ele a jogou do... E Homem-Aranha... Aqui, o quadrinho retoma o foco original da Marvel, mas nos faz compreender isso de uma forma única e distinta de qualquer outra HQ. Naquele momento, Phil Sheldon entendeu que as maravilhas não eram pessoas perfeitas. Ver esses personagens de perto o fez perder a capacidade de se surpreender. Ele já não podia vê-los da mesma maneira, e o mesmo acontece toda vez que lemos suas histórias, porque as vemos tão de perto que estamos cientes de cada erro humano que as maravilhas cometem. Esta história representa uma reavaliação do que o universo Marvel realmente é e faz uso do incrível realismo de Alex Ross para nos dizer que as maravilhas são vistas de maneiras diferentes de diferentes ângulos e que a perspectiva de como você vê esses personagens importa. De certa forma, ver as maravilhas do ponto de vista deste quadrinho sugere que é como ver um fenômeno natural surpreendente em ação, como ver uma aurora boreal, algo que parece muito mais maravilhoso e mágico quando não é explicado. No entanto, também nos diz que, embora as maravilhas neste universo sejam cotidianas, de certa forma são tão brilhantes que não podemos deixar de nos maravilhar com elas. E acima de tudo, devemos ter cuidado ao olhá-las de frente, porque a magia acaba quando percebemos que os deuses são feitos à nossa imagem e são tão imperfeitos quanto nós. Uma história que complementa muito bem esta é Kingdom Come, um quadrinho do mesmo desenhista que faz uma proposta similar, mas com o universo DC. Então, deixo um vídeo que tenho sobre este quadrinho aqui para você conferir. Isso é tudo por hoje, eu sou o Go, o Monitor Geek, e continue vendo Além do Óbvio.